Olá, aqui estamos nós de novo para mais um estudo de doutrinas bíblicas. Estivemos estudando várias doutrinas já e quase que numa sequência a gente vai chegando ao destino final do homem. Vamos falar hoje sobre a doutrina bíblica da morte. A morte, algo que todo mundo sabe, é a coisa mais certa na vida, né? Ninguém foge dela. A Bíblia também a confronta de uma maneira que é fatal. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que a morte está ordenada a todos os homens, vindo depois disso o juízo. Pode parecer que a conclusão, vindo depois disso o juízo, pode ser terrível, não tem saída, mas não, aí é que está a saída. Se depois da morte ainda há um ato, que se chama juízo, há alguma esperança para nós, pecadores. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Está lá em Romanos 6:23, a morte é o salário do pecado. E ainda em Romanos 3:23 diz lá que não há ninguém que não peque. Todos pecaram e estão separados de Deus. Assim aconteceu desde o paraíso, quando Deus criou o homem, Adão, e a sua mulher, Eva. Deus deu tudo que o homem precisava para viver uma vida maravilhosa na presença de Deus. Conversava com Deus toda a tarde, até o dia em que o homem resolveu desobedecer uma ordem de Deus, que era mais uma forma de testá-lo, porque o homem precisava provar que ele realmente iria viver eternamente com Deus por sua livre e espontânea vontade. Deus não o criou para ficar ali obrigatoriamente. Então Deus colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse dela, você não deve comer. Tudo está liberado para você, mas aquela árvore não coma, porque no dia que você comer dela, você morrerá. E aí a gente pensa na palavra morte, não é? A palavra morte no hebraico, no grego, Thanatos, ela significa separação. Separação entre o homem e Deus. É isso que Deus quis dizer, você vai se separar de mim, não vai ter mais a minha companhia. E não vai conseguir viver eternamente. Por quê? Porque você vai estar em pecados, e pecados não pode conviver com Deus, que é santo. Mas, daí para frente, o homem tem convivido com essa dificuldade. Mas Deus não deixou o homem sem esperança. Ele, no mesmo momento, ali no paraíso, ele disse para Adão que da semente da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Serpente é aquela que tentou a Eva a comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E este é Jesus, que é nos apresentado mais tarde na história hebraica, na história bíblica, como o Jesus, o Messias, que viria e acabaria com a questão do pecado. Ele veio e morreu por nós na cruz, para pagar nosso pecado e com isso restituir-nos a vida eterna. E isso aconteceu quando Jesus veio. E o homem pôde, então, vencer a morte, porque Jesus venceu a morte por nós. Nós não conseguiríamos sozinhos. Por isso Jesus tinha que vir. Mas vamos falar sobre morte. Existem 3 tipos de morte, na verdade. A Bíblia apresenta 2 tipos. O físico, onde a gente morre fisicamente, o pó volta à terra, de onde veio. Mas existe a morte espiritual, que é a morte que nós já estamos em andamento com ela. Desde que Adão pecou, o homem morreu espiritualmente. Vive sem Deus, vive sem comunhão com o Pai. E, conhecendo Deus, busca ansiosamente encontrar um Deus, inventa deuses no mundo, mas nunca algo que realmente o satisfaça, porque o Deus verdadeiro, ele perdeu a comunhão. E só Jesus Cristo pode nos voltar a ligar-nos a Deus. Por isso a palavra religião, religar-nos a Deus. Então a morte física é aquela em que o homem morre fisicamente. Mas a morte espiritual, já estamos mortos em delitos e pecados, como diz a Bíblia. Nós estamos mortos em delitos e pecados. Isto está lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados. E o versículo 5 do mesmo Efésios 2 diz, Deus nos deu vida em Cristo. E o versículo 6, nos ressuscitou com Cristo. Então, aquele que crê em Cristo já está usufruindo da ressurreição de Cristo.
ressurreição é a promessa para nós antes do juízo. O juízo virá, e a ressurreição virá para todo mundo, mas existem duas ressurreições. A primeira ressurreição é aquela sobre aquele que ressuscitou com Cristo. Mas quem não ressuscitou com Cristo há de ressuscitar no dia final, depois da morte, para entrar em juízo com Deus. Paulo fala dessa condição, que o homem natural está morto em delitos e pecados. O homem natural não entende as coisas do Espírito, porque ele está morto, ele é como um animal, corpo e alma apenas. Pensa, tem emoções, sentimentos, desejos, mas não tem uma comunhão com Deus. É desta morte que Jesus quer nos salvar, a morte espiritual. Trazer-nos de volta à vida para que nós possamos ter comunhão com Deus, entender as coisas espirituais. E como isso vai acontecer? Aí então entra a morte espiritual. A morte espiritual é aquela morte em que nós já estamos mortos delitos e pecados, mas quando ressurgirmos, ou ressurgiremos com Cristo para a vida eterna, ou ressurgiremos no juízo final, para simplesmente recebermos o juízo de que tivemos a oportunidade e não aceitamos. Deixamos passar a oportunidade de aceitar o pleno perdão que há na cruz de Cristo. Quando Cristo morreu, ele pagou o meu e o teu pecado. Mas ao homem que não crer nisto, ele vai entrar em juízo e a morte espiritual dele vai ser eterna. Ele vai ressuscitar para ficar eternamente separado de Deus. Essa é a morte espiritual, a morte eterna. Quem não ressuscitou em vida com Cristo vai sofrer a segunda morte após o juízo final. Mas essas duas mortes podem acontecer, por quê? Porque nós não cremos naquilo que morreu por nós. Agora, como é que podemos entender se o homem está morto espiritualmente? Ele não pode ouvir a voz de Deus, ele não entende as coisas de Deus. Mas isso nós encontramos em João capítulo 5, versículo 25, a resposta para que o homem possa realmente ter a sua oportunidade de crer em Jesus e ser salvo. João 5, 25 nos diz que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Mas nós ouviremos a voz do Filho de Deus de que maneira? Jesus é a palavra de Deus. Quando se prega a palavra de Deus para a gente, quando a gente lê a Bíblia, nós estamos entrando em comunhão com a palavra. E a palavra é viva, é eficaz, ela nos transforma, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E ela ressuscita o espírito que morreu quando o homem pecou. E esse espírito ressurreto, como diz lá João 5, 25, ele pode ouvir essa palavra e dizer: Senhor, eu quero essa nova vida em Cristo. E aí você ressuscita com Cristo ainda nesta vida. E você passa a ser uma criatura espiritual. Você deixa de ser uma pessoa carnal, natural, para ser um homem de Deus. Um homem que tem condições de ter comunhão com Deus daqui para frente. Porque ele nasceu, ele ouviu a palavra de Deus e creu. E quando ele creu, isto é, quem ouvir é quem está ouvindo e crendo. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus. Para muita gente a gente prega. E eles não aceitam, rejeitam, não aceitam que esta seja a forma de serem salvos pela morte de Jesus na cruz. Eles querem uma coisa diferente, ou uma reencarnação, ou ir para o nirvana, como o budista acredita. Mas o que Jesus disse é: eu sou o caminho, o único. Eu sou a verdade. Não há outra verdade além desta. Eu sou a vida. Aí a vida é o confronto com a morte. Jesus nos dá a vida. Juntamente com Cristo nós temos a vida. E nascemos de novo. Então, quando morrermos, nós já estaremos continuamente vivendo diante de Deus. Será o dia do arrebatamento da igreja, quando todos ressuscitarem em Cristo. Estarão de novo subindo para encontrar o Senhor nos ares. Mas as pessoas que não passarem por essa primeira ressurreição, elas vão sofrer o dano da segunda morte. Eles vão ter que passar pela ressurreição que vem depois, e essa ressurreição é para o juízo com Deus. Aí é o momento de confrontar se nós realmente fizemos aquilo que agradava a Deus. E como Adão, que não fez, nós estaremos mortos eternamente. Essa então é a história da morte. A morte tem a morte física e a morte espiritual. A espiritual nós já sofremos, mas a eterna, que é a consequência da morte espiritual, ela é fatal. Ela é a vida eterna longe de Deus.
Eu espero que você esteja com a gente naquele momento em que Jesus vier chamar a igreja, chamar aqueles que creram nele, para começar uma nova vida eternamente com Deus no céu. Venha com a gente, creia em Jesus, ele é aquele que morreu pelos seus pecados e pelo meu, e ele pagou os pecados. O pecado desde Adão para cá estavam todos sobre Jesus. Esse foi o sofrimento que ele morreu, porque ele morreu. Ele pagou os pecados de todos, mas nem todos estão aceitando esse presente de Deus, essa graça que Deus mandou para que nós pudéssemos ser salvos. Eu espero que você creia e venha conosco compartilhar essa vida eterna com Jesus. Até mais.